Muito boa tarde a todas as senhoras, muito boa tarde a todos os senhores. Eu declaro aberta a sessão solene destinada à posse da presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Convido os presentes para, em posição de respeito, celebrarmos o hino nacional, que será executado pela Banda de Música do Batalhão da Guarda Presidencial, sob a regência do subtenente Luiz, acompanhada pelo coral Supremo Encanto, sob a regência do maestro Eldon Soares. Nacional. Podemos nos sentar. Convido Sua Excelência, a senhora ministra Rosa Weber,
a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio que hoje se inicia. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a lei e em conformidade com a Constituição e com as leis da República. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Podemos nos sentar. Termo de posse de Sua Excelência, a senhora ministra Rosa Weber, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presente o senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, tomou posse a Sua Excelência a senhora ministra Rosa Maria Pires Weber nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleita em sessão solene de agosto de 2022, para o biênio de 2022 a 2024, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pela empossada, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Edmundo Veras dos Santos Filho, diretor-geral da Secretaria. Declaro empossada no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça a eminente ministra Rosa Weber. Convido Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.
aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2022, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene presidida pela excelentíssima senhora ministra Rosa Maria Pires Weber, presente o senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, tomou posse Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 10 de agosto de 2022, para o biênio de 2022 a 2024, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo, nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se esse termo, que vai assinado pela senhora presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Edmundo Veras dos Santos Filho, diretor-geral da Secretaria. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça o eminente ministro Luiz Roberto Barroso. O senhor tem caneta? Bloqueado. Tem bolsa esse troço aqui. Obrigado, Edmundo. De nada, ministro. Boa sorte. Obrigado, ministro. Em homenagem à passagem dos 200 anos da independência do Brasil, convido os presentes para, em posição de respeito, celebrarmos o hino da independência.
Concedo a palavra à Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia, que falará em nome do Tribunal. Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, senhor Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os membros do Senado Federal, do Poder Legislativo, senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, senhores ministros deste Supremo Tribunal Federal, de hoje, de ontem, de sempre, senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, senhor ex-presidente da República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, senhor Presidente do Superior Tribunal Militar, General de Exército Lúcio Mário de Barros Góes, na pessoa de quem cumprimento os membros da Justiça Militar, senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, na pessoa de quem cumprimento os ministros da Justiça do Trabalho, senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros de Estado, senhor Advogado-Geral da União, ministro Bruno Bianco, senhor Vice-Presidente no exercício da presidência do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, senhor Defensor Público-Geral Federal, doutor Daniel de Macedo Alves Pereira, na pessoa de quem cumprimento todos os defensores públicos, senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento os senhores advogados brasileiros, senhor Governador do Distrito Federal, doutor Ibanez Rocha, senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador José Cruz Macedo, na pessoa de quem cumprimento os membros dos Tribunais de Justiça, senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, senhor Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, desembargador Amilcar Fagundes Freitas Macedo, senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo, senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Francisco José Moes, senhores chefes de missões diplomáticas, senhor juiz da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doutor Rodrigo Mudrovich, senhor desembargador José Amilcar Machado, do Tribunal Regional, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na pessoa de quem cumprimento todos os membros dos tribunais regionais federais, senhora Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, na pessoa de quem cumprimento os presidentes de associações e institutos da magistratura, senhores familiares e amigos da ministra Rosa Weber, nossa presidente, senhores familiares e amigos do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, nosso vice-presidente, senhoras e senhores servidores e colaboradores, senhoras e senhores profissionais de imprensa, senhoras e senhores. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, reverencia a República Federativa do Brasil com esta cerimônia. Renova-se o ritual de respeito aos princípios acolhidos no sistema jurídico desde a Constituição de 1891, persistindo em todas que a seguiram até chegar ao ordenamento de 1988. Reafirma-se nesta cerimônia o símbolo de continuidade das instituições e de temporariedade dos mandatos na direção dos poderes do Estado. A posse da eminente ministra Rosa Weber no elevado cargo de presidente deste Supremo Tribunal Federal reveste-se de inegável importância jurídica e social. Gaúcha de Porto Alegre,
filha do médico José Júlio Martins Weber e da pecuarista Zilá Bastos Pires, a mãe de Demétrio e de Mariana, e a avó de Ava, Luana e Luísa, é exemplo de uma vida de dedicação a seus afetos familiares e aos amigos e de entrega ao ofício de julgar. Pela primeira vez, chega a este cargo uma magistrada de carreira, cujo início de desempenho como juíza brasileira se deu em 1976 por concurso público. Notável e diligente juíza do trabalho, a ministra Rosa Weber, agora presidente deste Supremo Tribunal Federal, foi promovida a desembargadora em 1991 para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, órgão que presidiu de 2001 a 2003. Em 2006, assumiu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, sendo nomeada para este Supremo Tribunal Federal, na vaga, sucedendo, portanto, a eminente ministra Ellen Grace, nomeada que foi pela presidente Dilma Rousseff em 2011, tendo se empossado nesta casa em 19 de dezembro daquele ano. Integrante do Superior Tribunal Eleitoral, presidiu aquele órgão máximo da Justiça Eleitoral de 2018 a 2020, ali dirigindo, juntamente com seus pares, as eleições gerais de 2018. Em todos os órgãos dos diferentes ramos da magistratura que integrou, a ministra Rosa Weber deu testemunho de seu empenho, de sua firmeza e do rigor em sua atuação, sempre em benefício da cidadania brasileira e com um olhar social de preocupação com o mais carente e com a demanda mais urgente. A investidura de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, no cargo de presidente deste Supremo Tribunal, honra a cidadania brasileira, credora constitucional da jurisdição mais completa e célere, principalmente motivo de especial júbilo da magistratura brasileira, ainda composta majoritariamente por homens, grandes juízes que temos, mas majoritariamente por homens. O ramo da Justiça do Trabalho é o único do judiciário brasileiro que dá demonstração da necessidade de se superar a desigualdade entre homens e mulheres nos cargos públicos. Naquele ramo do judiciário, o número de juízes e juízas equilibra-se. Não sendo ocasional nem despojado de elevada expressão político-institucional, que a primeira magistrada de carreira a assumir a presidência deste Supremo Tribunal seja proveniente desse importante ramo do Poder Judiciário. Afirma-se, assim, a sensibilidade da magistratura para adotar de efetividade o princípio da igualdade em todos os quadros, especialmente quando se consagra o talento, a competência, a respeitabilidade e a honradez de uma cidadã brasileira, vinculada aos deveres dos cargos públicos que ocupa e reverente aos princípios de humanidade e de justiça social com que tem marcado sua vida pessoal e profissional, a ministra Rosa Weber. Vossa Excelência, ministra, não assume o cargo em momento histórico de tranquilidade social e de calmaria, política, econômica nem social. Bem diferente disso. Os tempos são de tumulto e de desassossego no mundo e não diferente disso no Brasil. Por isso, tanto mais é necessária a presença de pessoas com as extraordinárias qualidades de Vossa Excelência, de decência, de prudência e de solidez de posições, combinada com especial lianeza de trato. O momento cobra decoro, a República demanda compostura. Tudo que Vossa Excelência tem para servir de exemplo em tempos de desvalores muitas vezes incompreensíveis. Não são aceitáveis comportamentos nem sentimentos que agridem os princípios civilizatórios de respeito às igualdades e às diferenças. Diferenças essas que informam a pluralidade, veio de enriquecimento da experiência humana. Não se há de admitir práticas voltadas à desqualificação agressiva de instituições e de cidadãos num indesejável estado robesiano. Nesse, a carência de pensamentos livres e de desenvolvimento humano e social voltado à construção de um futuro fraterno e justo para todos.
não se promove a democracia com comportamentos desmoralizantes de pessoas e de instituições. A construção dos espaços de liberdades não se compadece com desregramentos nem com excessos. A despeito das dificuldades momentâneas, e talvez mais ainda por se ter este quadro tão complexo na atualidade, ninguém seria mais adequada para estar na posição agora assumida na presidência deste Supremo Tribunal do que Vossa Excelência, ministra. Magistrada séria, responsável, democrata, que conduzirá com a prudência inerente à República e com a decência própria à virtude democrática a gestão da coisa pública no espaço do Poder Judiciário. O sentimento de desvelo social de Vossa Excelência, com que atua no mundo, ensina-nos sempre, no sentido de que a democracia realiza-se para garantir liberdade, trabalho, pão e paz para todos. E ainda há tanto no mundo, e no Brasil também, fome de comida, de justiça e de esperança. O momento transformador do mundo e do Brasil exige tanto mais a garantia da efetividade jurídica e social dos direitos fundamentais e a soberania do povo, como elemento de contenção do poder, na forma adotada pela Constituição. E é nela e segundo ela que se garante a legitimidade racional do poder do Estado e os direitos de todos os cidadãos. A democracia põe-se para todos e é na busca de seu aperfeiçoamento permanente que se assegura a justiça. É nesse panorama e com esse compromisso com a justiça, que é seu de toda a vida, ministra, demonstrada em todos os seus trabalhos, votos, decisões e nos cargos de administração do Judiciário, que Vossa Excelência assume agora a presidência deste Supremo Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. Vossa Excelência tem a solidez do conhecimento jurídico aliada ao comedimento dos meios e dos modos com o qual exerce a liderança, o que certamente muito auxiliará a conduzir o Poder Judiciário brasileiro pelas vias democráticas da concretização de direitos com independência, ética e rigor. Sua retidão pessoal e profissional é demonstrada pela elegância humana que se projeta das ideias e expande-se em seus gestos. Por isso, Vossa Excelência descarta desvalores propagados e muitas vezes adotados até em espaços públicos. Vossa Excelência recusa vulgaridades e retóricas plenas de palavras e ocas de princípios, despojadas de respeito e de responsabilidade. E é esse o conviver respeitoso que se espera e se exige mais ainda no espaço público. E é da história desta Casa a recusa ao desrespeito humano, político e social. Este Supremo Tribunal Federal tem hoje, na sua presidência, uma mulher de bem. Em tempos difíceis, no qual o mal força portas de corações e mentes, introduzindo até mesmo despauterios civilizatórios, que já se pensavam sepultados por serem incomuns aos humanos, a presidência de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, constitui um valor a mais, a mostrar um quadro modelar de atuação humana responsável, com vista à realização do bem de todos. Afirma-se com essa presidência, mais uma vez, na história democrática das instituições brasileiras, a importância de se ter uma liderança que honra a República, adotando os princípios de austeridade e de sobriedade, comprometida com a democracia, reverente aos rigores da forma e da solenidade dos rituais a serem respeitados. Este respeito às instituições traz segurança e previsibilidade, fazendo com que o diálogo com equilíbrio legitime e dote de confiança o exercício das funções do poder. A ministra Rosa Weber tem personalidade firme e gentil, mas sua retidão e calma combinam-se com a inflexibilidade quanto aos princípios jurídicos fundamentais, não deixando dúvidas sobre a irredutibilidade de sua conduta quando o momento exige. Esses são atributos essenciais aos desafiantes momentos que experimentamos na sociedade brasileira, em especial no Poder Judiciário, com realce para este Supremo Tribunal Federal. É certo que, em sua tensa e intensa missão, a ministra Rosa Weber contará, em sua presidência, com a inestimável contribuição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, empossado na vice-presidência deste Supremo Tribunal e cujos títulos e pendores revelam o perfil de um juiz trabalhador que, com brilho e maestria, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral,
jurista maior e humanista reconhecido como professor e pensador afirmativo dos direitos, dos valores democráticos e dos direitos humanos. Também há de se registrar e agradecer a enorme contribuição do ministro Luiz Fux, presidente deste Supremo Tribunal Federal, no último biênio, a dinâmica eficiente e modernizadora que emprestou à sua gestão nesta Casa e no Conselho Nacional de Justiça, constituindo e fortalecendo órgãos como o Observatório de Direitos Humanos, que tinha sido iniciado pelo ministro Dias Toffoli. Naquele Conselho, assegurou-se sempre a presteza da jurisdição em matérias centrais do direito, como o direito à saúde, ao meio ambiente equilibrado, o direito à igualdade, e também para garantir a continuidade e celeridade na entrega do julgamento ao cidadão em crítico período pandêmico. O ministro Luiz Fux não mediu esforços nem descansou nesses 2 anos para que o jurisdicionado pudesse confiar no Poder Judiciário. A continuidade na prestação de serviços judiciais é essencial para que o Estado de Direito não seja uma locução constitucional sem efetividade jurídica e social. A democracia é a responsabilidade de todos e de cada um dos cidadãos, mas, principalmente, é dever institucional dos que compõem os quadros estatais. É obrigação de cada qual dos agentes públicos e dos poderes do Estado preservar e promover a democracia, sem a qual não há liberdade. E sem liberdade não há justiça. E sem justiça não há paz. A legitimidade racional do Estado de Direito repousa no cumprimento, por todos, do dever de garantir o acatamento às normas constitucionais e legais da República, mantendo-se a autoridade da Constituição, que sobrepaira a tudo e a todos. A eficácia jurídica e social da Constituição não há de ficar comprometida por interesses particulares ou por conveniências subalternas e momentâneas de grupos ou de pessoas. É o respeito à Constituição e às leis da República que garantem a democracia, sem a qual a liberdade é quimera e a igualdade mera previsão normativa oca, a ignorar um passado trágico e descomprometer-se com o futuro, frustrando-se a esperança de se tornarem possíveis os sonhos de liberdade, igualdade e solidariedade. Sem o direito, o que prevalece é a força. Sem a justiça, o que se tem é o autoritarismo. E esse é vazio de respeito às liberdades e à segurança buscados para que prevaleça o bem de todos. O compromisso com a ética constitucional e com a integridade política garante ao cidadão a segurança, a lhe permitir algum sossego pessoal e cívico, para que cada um possa buscar concretizar sua vocação em benefício de toda a humanidade. Somente a busca do bem de todos, dotando-se de eficácia o objetivo da República Federativa do Brasil, constitucionalmente expresso, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, poderá dar sequência às conquistas civilizatórias da humanidade, esta humanidade tão carente de liberdade, de segurança e de igualdades. Este Supremo Tribunal Federal tem o dever constitucional de fazer valer e garantir o cumprimento por todos, governantes e governados, das normas vigentes, afirmando o valor da verdade sobre mentiras pessoais ou institucionais que se propaguem, impedindo-se assim o fortalecimento das instituições democráticas, pelo falseamento de fatos em cerceamento às liberdades. Essas somente germinam em cenário que assegure um mínimo existencial e que resguarde o respeito à verdade das coisas e à certeza dos fatos. Não se há de permitir seja a sociedade brasileira sequestrada de seus objetivos democráticos por invencionice aproveitadora que desorganiza valores, ideais e práticas para o benefício de pessoas ou de grupos, ao invés de se garantir a decência, a impessoalidade e a juridicidade que devem formar as instituições republicanas. Mecanismos novos ou antigos de sequestro institucional são ilícitos, incompatíveis com os ditames constitucionais, desobedecendo os princípios e desmanchando as bases democráticas. A profanação dos princípios republicanos descumpre a Constituição, cuja guarda é entregue por norma expressa a este Supremo Tribunal Federal. Todos os julgamentos levados a efeitos pelo Judiciário, qualquer que seja o ramo e o órgão deste poder, se baseiam apenas, só e estritamente no direito, respeitando-se o devido processo legal,
os direitos e as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório das partes, mas sempre preservada a independência para a imparcialidade dos juízes. A gravidade da quadra que vivemos não é suficiente para permitir a desistência das esperanças realizáveis postas na Constituição, responsabilidade desta Casa, compromisso único de cada qual e de todos os seus juízes. O espírito democrático e os princípios republicanos plasmados na Constituição de 1988 não se perderão, segundo interesses particulares, em detrimento do bem de todos, pois é do Brasil que se está a cuidar e do qual não se pode descuidar, quando o que se põe em questão é a eficácia jurídica e social da Constituição. Os 34 anos de sua vigência não se hão de perder, sendo a sustentação do direito democrático a garantia da República e da Federação Brasileira. Sob a presidência de Vossa Excelência, senhora Presidente, ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal pode garantir a todos e a cada qual dos cidadãos brasileiros que a Constituição está sendo guardada em sua dimensão humana plena e em seu espírito democrático integral. Parabéns e felicidades a Vossa Excelência e ao ministro Roberto Barroso. Muito obrigada. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Obrigado, senhora Presidente. Cumprimento a todas e a todas. Inicialmente, cumprimento a excelentíssima senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento os ministros desta Casa, de hoje e de sempre. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores da República. Cumprimento Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares. Cumprimento Sua Excelência, o senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento os advogados brasileiros. Cumprimento Sua Excelência, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades do Poder Executivo. Cumprimento o excelentíssimo senhor Presidente José Sarney, o 31º da República Federativa do Brasil. Cumprimento Sua Excelência, a senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os presidentes e ministros dos tribunais superiores, desembargadores e magistrados. Cumprimento Sua Excelência, o senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, na pessoa de quem cumprimento todos os governadores de Estado e autoridades estaduais e distritais aqui presentes e que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Cumprimento Sua Excelência, o senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os senhores conselheiros e senhoras conselheiras do Conselho Nacional de Justiça. Quero cumprimentar o ministro Bruno Dantas, na pessoa de quem cumprimento todos os conselheiros do Tribunal de Contas da União. E cumprimentar também Suas Excelências, os senhores conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, que também aqui estão presentes e nos acompanham. Quero cumprimentar o ministro Marco Aurélio de Mello, na pessoa de quem cumprimento os ministros de sempre dessa Casa, fonte de inspiração desta Procuradoria-Geral no cumprimento da Constituição e das leis. Cumprimento também a doutora Renata Gil, presidente da Associação de Magistrados do Brasil. Senhores embaixadores, autoridades diplomáticas. Cumprimento também, perdoe-me,
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Emanuel Pereira, aqui ao nosso lado. Cumprimento todos os colegas, membros do Ministério Público Brasileiro, aqui presentes também nessa solenidade que nos acompanham. Cumprimento os familiares e amigos dos empossados, ministra Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Cumprimento as autoridades civis e militares, servidores e servidoras, a imprensa, senhoras e senhores. Senhora Presidente Rosa Weber, é uma satisfação participar desta salutar cerimônia em que se renova, mais uma vez, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Despede-se do cargo o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, a quem cumprimentei em sua última sessão plenária, exaltando sua gestão firme e profícua, responsável pela consolidação dessa casa como a primeira Corte Constitucional 100% digital no mundo, pelo fortalecimento das decisões colegiadas nos plenários virtuais e pela defesa intransigente dos direitos e valores constitucionais, especialmente da nossa democracia, do respeito à independência e à harmonia entre poderes e do salutar diálogo institucional voltado à pacificação nacional. Mais uma vez, ministro Fux, receba os meus cumprimentos e a manifestação de grande apreço por Vossa Excelência. Também quero manifestar os meus cumprimentos, especialmente à ministra Carmen Lúcia, que fez a saudação e que aqui no meu silêncio muito significou a fala de Vossa Excelência em todas as dimensões que eu tive a oportunidade feliz de escutar. Doravante, senhora Presidente, temos a honra e a alegria de termos na presidência desta Corte Vossa Excelência, que já esteve à frente do TSE, demonstrando sua força, firmeza e sabedoria. Gaúcha de Porto Alegre, após mais de 4 décadas de magistratura, passou por todas as instâncias da Justiça do Trabalho e alçou os mais altos postos das Cortes Superiores. No Supremo Tribunal Federal desde 2011, exemplo de elegância no trato com seus eminentes pares, com os advogados e com o Ministério Público. Em toda a carreira, vem honrando a justiça brasileira com sua estabilidade de espírito, dignidade de conduta e firmeza inabalável na defesa dos direitos da coletividade, da democracia e do respeito às instituições republicanas democráticas. É de se sublinhar o extremo zelo de Vossa Excelência pelos direitos e garantias fundamentais, mormente o devido processo legal. Esta garantia constitucional dos direitos fundamentais é expressão de significado amplo, expressando em sintonia com o ideal, também abrangente, de Estado de Direito, que as decisões públicas são o êxito de deliberações caracterizadas pela observância dos limites de forma e de fundo que garantem a proporcionalidade, a racionalidade, a razoabilidade e a legitimidade procedimental e material de seus conteúdos. A ideia de Estado de Direito implica a nítida definição dos espaços institucionais, de ritos e formas e de valores e princípios fundamentais, mercê de cuja observância a ordem se sobrepõe ao caos. A civilização anula a barbárie e o desenvolvimento se afirma contra todos os riscos de retrocessos políticos, sociais e econômicos, preservando o Estado de Direito. Enfim, fé na Constituição e na capacidade de Vossa Excelência de reger esta Corte Suprema, não só no presente, mas com grandes repercussões no futuro, pelo exemplo que Vossa Excelência sempre nos apresentou aqui nos seus julgados. Decisões monocráticas se dão no seio de um processo democráticas se dão no seio de um processo deliberativo majoritário. A cada decisão desta Corte subjaz o princípio da maioria. Todavia, a própria Constituição, conquanto a obra contínua da jurisdição constitucional se dê sobre a leitura e releitura do texto e a definição de seus sentidos, não é escrava, mas senhora do processo democrático como um todo, nesta e em todas as instituições estatais. O governo da Constituição e das leis
não é o governo dos homens, vale dizer, das suas paixões arbitrárias. É o governo democrático do devido processo legal, administrativo e judicial, que respeita as regras do jogo, repudiando decisões ad hoc marcadas por interesses de ocasião. Como afirmado na imorredora lição de Aristóteles, abro aspas, o direito é a ordem da comunidade política, fecho aspas. No direito, temos a conditio sine qua non, na preservação dos interesses permanentes da nação, revelados na Constituição da República. O devido processo legal, em íntima conformidade com esse ethos, privilegia e garante o equilíbrio, a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento sustentável. Guarda da Constituição, este Supremo Tribunal Federal, por suas magnas decisões, é o símbolo maior de que, na observância às regras, abro aspas, a atenção da controvérsia deve suceder à distensão da solução, fecho aspas, como adverte Zagrebelski. Se a decisão judicial viesse a fazer parte do material litigioso, juntamente com todos aqueles que os sujeitos interessados levam para o processo, o juiz e a jurisdição resultariam degradados, ou melhor, desnaturados e colocados no nível das partes. Palavra de Zagrebelski. E continua o professor. A intangibilidade da coisa julgada, além de seu significado processual, para atingir o seu escopo, deve possuir também um significado de pacificação social. Na presidência desta Corte Suprema, desejo a Vossa Excelência felicidade que, segundo o escritor gaúcho Érico Veríssimo, abro aspas, é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente, fecho aspas, a despeito de todo o peso de nossas responsabilidades. Temos essa certeza e alegria quando servimos fielmente a nosso país, em especial neste momento em que teremos mais uma festa democrática, quando a soberania popular será manifestada nas urnas nos próximos dias. Tenho para mim que esta também, solenidade de posse, é uma grande festa cívica, porque é a festa da posse da presidente do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira, que tem a guarda da Constituição e uma função sagrada de ditar a paz para todos os brasileiros. Faço votos de um biênio também feliz e profícuo ao excelentíssimo senhor ministro Roberto Barroso na vice-presidência, que igualmente muito tem honrado essa casa com sua vasta cultura jurídica e ponderação de suas decisões. De parte desta Procuradoria-Geral da República, manifesto nosso respeito e apoio naquilo que nos cabe como agentes de defesa da ordem jurídica, dos direitos individuais indisponíveis e do Estado democrático de direito. O Ministério Público, senhora presidente, senhora ministra e senhores ministros, ratifica a sua disposição em trabalhar ao lado do Judiciário e demais poderes, cada qual cumprindo com sua função com independência, mas igualmente com harmonia, porque juntos faremos mais pelo Brasil para que nossa nação cumpra a sua vocação de grandeza, prosperidade e fraternidade. Como apregoado no começo do século XX, pelo escritor alemão austríaco Stefan Zweig, nosso país está fadado a ser um dos fatores mais importantes do desenvolvimento futuro do nosso mundo. Senhora presidente, eu não posso encerrar esse discurso sem dizer à ministra Carmen Lúcia a satisfação de ouvir Vossa Excelência. De ouvir Vossa Excelência ao lado de tantas personalidades que representam a República Federativa do Brasil. O presidente do Senado, do Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o nosso ministro decano, enfim, o presidente da OAB e toda esta comunidade que aqui se apresenta. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, como um brasileiro, que tem deveres de guardar a Constituição também, o quanto para nós
É gratificante saber que tivemos recentemente um 7 de setembro pacífico e ordeiro, sem violência. É gratificante saber que todos nós estamos trabalhando para que tenhamos um certame eleitoral em clima de paz, harmonia, sem violência. E é importante lembrar que, nesse bicentenário, tivemos a oportunidade de prestigiar estes valores constitucionais do povo brasileiro, que nos orientam a seguir buscando a realização do que se contém e nos foi entregue pelo legislador constituinte de 88. Tivemos uma bela festa no Congresso Nacional do bicentenário, com palavras de integração e gratidão do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Tivemos manifestações valiosas, não somente do presidente Fux, representante dessa casa, mas do presidente também Rodrigo Pacheco e do presidente Arthur Lira. Tudo isso para dizer que as palavras de Vossa Excelência nos remetem à consideração de que a nossa Constituição é a nossa Bíblia do cidadão. A nossa Constituição é a garantia de paz e harmonia sociais. A nossa Constituição é o que nos promete vida digna e que nós devemos lavrar todos os dias as nossas decisões, as nossas posições, calcados na nossa lei maior. Por isso, quero dizer a Vossa Excelência, entusiasmado com a fala de Vossa Excelência, que, se depender deste representante do Ministério Público, estarei sempre me louvando em um trecho do hino da Bahia, que se refere a todos os poderes e as instituições públicas num passado já distante, de 2 de julho de 1823, data da independência da Bahia, sabido que dos 3 projetos que havia para um Brasil, um deles seria o de Minas, Rio e São Paulo. A Bahia teve que conquistar, como o Pará, como o Maranhão, a sua independência. E o hino da Bahia tem uma frase que alcança todos os poderes e todas as instituições, inclusive que me levaram a apresentar um nome para estar sentado aqui ao lado de Vossas Excelências. E esta frase do hino da Bahia é uma frase que reflete a alma de um povo, e não só da Bahia, do povo brasileiro. Pode ser traduzida da seguinte forma, a frase, na sua literalidade: nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Senhora Presidente, senhor Vice-Presidente, muito obrigado a todos que me escutaram. Obrigado. Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falará o presidente, doutor José Alberto Simonetti. Muito obrigado, senhora presidente deste Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Saúdo Vossa Excelência, desde logo saúdo também o senhor vice-presidente Luiz Roberto Barroso, a quem adianto os votos da advocacia de muita paz e sucesso neste biênio que se inicia. Cumprimento os ministros de sempre, na pessoa do ministro Carlos Mário Veloso, que está presente. Cumprimento ainda o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores e senadoras brasileiros. Cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados e deputadas brasileiras. O senhor Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, na pessoa de quem cumprimento todo o Ministério Público do Brasil. Cumprimento ainda, com permissão de Vossa Excelência, todos os membros dessa Corte, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça.
Cumprimento, com sua permissão, a ministra Maria Tereza, presidente do Superior Tribunal de Justiça, e todos os ministros e ministras daquela corte. Ainda o ministro Emanuel Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e todos os ministros e ministras daquela corte. O ministro Bruno Dantas, o fazendo na pessoa do ministro Bruno, um cumprimento a todos os ministros e ministras do Tribunal de Contas da União. A todos os integrantes do Poder Executivo brasileiro, o faço na pessoa do ministro da Justiça, Sua Excelência, ministro Anderson Torres. Cumprimento ainda o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e na pessoa do ministro Salomão, cumprimento todos os integrantes do CNJ. A Advocacia Pública Brasileira, cumprimento na pessoa do Advogado-Geral da União, ministro Bruno Bianco, e cumprimento a todos os advogados e advogadas do Brasil, na pessoa do ex-presidente da República e advogado José Sarney. Senhoras e senhores, é uma honra poder representar a advocacia brasileira nesta solenidade de posse da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Roberto Barroso, na presidência e na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, trago os cumprimentos dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas deste país. A advocacia confia na sabedoria e na capacidade de Vossas Excelências, que terão nosso apoio incondicional para vencer os desafios do porvir. Nessa sessão, a OAB reafirma seu compromisso com a defesa do Poder Judiciário, sustentáculo fundamental do Estado Democrático de Direito. E a advocacia estará presente, pronta e à disposição para colaborar com a construção do futuro que queremos para o Brasil, norteado pela prevalência da Constituição Federal. Senhoras e senhores, desejamos que a presidência da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal estimule a entrada de mais mulheres nos espaços decisórios dos poderes da República e na iniciativa privada. Juíza de carreira, a presidente do Supremo Tribunal trilhou uma jornada marcante como servidora pública, professora universitária, desembargadora e ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber teve uma atuação exemplar na condução das eleições de 2018, quando diversos desafios se impuseram ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora, 4 anos depois, a ministra presidirá o Supremo Tribunal Federal, também em período eleitoral. E sua experiência, competência, nos dão a segurança de que o Judiciário manterá sua firme atuação em prol do Estado Democrático de Direito e da proteção aos direitos e garantias fundamentais. Cumprimento de igual modo o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Vossa trajetória, prezado ministro, é motivo de especial orgulho para a Ordem dos Advogados do Brasil. Além da docência e da profícua produção acadêmica por 3 décadas, o ministro Roberto Barroso exerceu a advocacia e prestou relevantes contribuições à classe, inclusive como membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Nacional e com pareceres, como que demonstrou a constitucionalidade do exame de ordem. Senhoras e senhores, é o Supremo Tribunal Federal que assegura a máxima efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais, incluindo o devido processo legal, o direito à vida, à liberdade e à ampla defesa. Entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, nossa Carta Magna institui a cidadania e a dignidade da pessoa humana. O ser humano é o fim em si mesmo, não é meio ou instrumento, não se lhe atribui valor ou preço. A sua própria condição humana assegura que seja tratado com igual respeito e dignidade na comunidade política. Desses fundamentos, dos quais o STF é guardião, depreendemos que o titular dos direitos políticos é o povo e que o governo está submetido à vontade popular. É válido lembrarmos sempre que a democracia é um processo em permanente construção. Cabe à sociedade civil e aos poderes instituídos construir pontes e estabelecer o diálogo, a fim de concretizar o ideal constitucional, construir uma sociedade livre, justa e solidária,
reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação. Maior entidade da sociedade civil brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil exerce papel fundamental nos debates nacionais. Nossa incumbência compartilhada com o Judiciário é defender o Estado democrático de direito. Por isso, defendemos as prerrogativas da advocacia e, de igual modo, a independência judicial. Ambas são verdadeiras salvaguardas da cidadania. Somos soldados da legalidade, dos direitos e das liberdades individuais. Neste ano eleitoral, nossa missão é ombro a ombro com a justiça brasileira, defender o sistema de votação que há décadas permite a realização de eleições limpas com a prevalência da soberania popular. E ao lado de Vossas Excelências, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, defendemos e seguiremos defendendo o sistema de justiça e trabalhando para fortalecer a Constituição Federal. Esse é o único caminho para promover a harmonia entre os poderes e os pilares do Estado democrático de direito. Hoje temos também uma ocasião para refletir sobre as necessidades do sistema judicial. Nós que desempenhamos as funções essenciais à justiça, precisamos assegurar acesso ao poder judiciário a todas as cidadãs e cidadãos brasileiros. Devemos zelar pelo funcionamento ético e eficiente dos meios extrajudiciais de resoluções dos conflitos, com a mediação e a arbitragem. Precisamos dar respostas céleres às demandas da sociedade. Isso porque cada processo representa uma pessoa ou mais pessoas, uma ou mais empresas. Precisamos ainda garantir a dignidade dos que militam no dia a dia dos tribunais. E tudo isso só ocorre por meio do respeito irrestrito às prerrogativas da advocacia, em especial aos direitos de sermos recebidos em audiência, de realizarmos sustentações orais e de termos acessos aos autos. A advocacia, afinal, fala pelo próprio cidadão brasileiro. E encerro aqui minha fala, ministra Rosa Weber, com a afirmação de Rui Barbosa. E dizia Rui Barbosa que a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. Que Deus abençoe a gestão que se inicia. Muito obrigado a todos. Agradeço em meu próprio nome, em nome do ministro Luiz Roberto, por todos os discursos proferidos nesta solenidade, discursos estes que integrarão a história e os anais desta Corte Suprema. Egrégio Supremo Tribunal Federal. Eminentes ministros de hoje, de ontem e de sempre, desta Suprema Corte. Senhor Presidente do Senado, senador, e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira. Senhor José Sarney, ex-presidente da República, que nos honra com a sua presença. Senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Alberto Simonetti. Demais autoridades presentes, meus filhos Demétrio e Mariana, meu irmão José Roberto, minha cunhada Suzana, servidores do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Sejam as minhas primeiras palavras a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado democrático de direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações,
com destaque à essencial igualdade entre as pessoas, de estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa, de respeito ao dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. Essa a minha profissão de fé como juíza deste Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores, quis o destino que eu, magistrada de carreira, há 46 anos no exercício da jurisdição, esteja a assumir a chefia do Poder Judiciário brasileiro neste 12 de setembro de 2022, ano e mês de celebração do bicentenário da independência do Brasil, de tanta relevância em sua simbologia para nós, brasileiras e brasileiros, e coincidente com o início da primavera em nosso hemisfério, que sempre se faz acompanhar por pensamentos de renovação e de esperança. Ao evocar a florescência desta estação, penso com idêntica leveza que não havia outro mês do ano mais adequado para guardar a lembrança dos fatos que desaguaram no 7 de setembro de 1822, uma vez que a Declaração da Independência marca figurativamente o início da nossa primavera política. Ainda que independência formal não signifique necessariamente independência substantiva, é inegável que a independência em si mesmo considerada representa a ideia poderosa que se opõe a qualquer forma de dominação, repele grilhões, reverbera autonomia e, sobretudo, traduz liberdade. E liberdade, a imaginação humana já a pintou de azul, talvez a mágica inspiração do céu e do mar. Liberdade é palavra força impregnada de esperança. No verso inexcedível de Cecília Meirelles, ministra Carmen Lúcia, é a palavra que o sonho humano alimenta. E o sonho alimentado, sabemos todos, é justamente o que nos impulsiona a caminhar, mantendo vivo o caminho cujo trilhar passo a passo importa mais do que o próprio porto de destino. É a mensagem de Cavafis, em memorável poema em que o poeta grego aconselha seja longa e sem pressa a viagem rumo a Ítaca, repleta de aventuras e de saber, e assegura ao viajante que ele não correrá o risco de encontrar o feroz Poseidon, os ciclopes ou outros monstros, desde que mantenha o pensamento elevado e não os carregue, os monstros, em sua alma. Senhoras e senhores,
Já se faz longo caminho que estou a percorrer na magistratura, sempre com o coração sereno. Este longo percurso já foi lembrado nos discursos generosos que a mim foram dirigidos e a que, mais uma vez, agradeço, sensibilizada. Volto a referir minha trajetória, contudo, não para cansá-los, mas para homenagear todos os juízos e tribunais em que trabalhei, os colegas, servidores, membros do Ministério Público e advogados com quem neles convivi e tanto aprendi. Muitos amigos de uma vida inteira. Alguns, hoje aqui presentes, na absoluta impossibilidade de nominar a todos. Exerci os primeiros 35 anos da judicatura na minha querida Justiça do Trabalho, em que ingressei por concurso público de provas e títulos em 1976, como juíza substituta. E nessa condição, jurisdicionei no interior do meu estado, o Rio Grande do Sul, e na capital, Porto Alegre, e, na sequência, como juíza presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, hoje titular de vara, em Ijuí, Santa Maria da Boca do Monte, Vacaria, Lajeado, Canoas e 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Alegre. Nos 15 anos que se seguiram, fui juíza do Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho, que vinha presidir após um biênio de atuação como corregedora regional. E, por fim, e por quase 6 anos, tive a alegria de integrar, como ministra, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o Tribunal da Justiça Social. E nos quase 11 anos que se seguiram até esta data, para minha suprema honra, neste Supremo Tribunal Federal, com passagem em paralelo pelo Tribunal Superior Eleitoral, o nosso Tribunal da Democracia, que neste ano de 2022, sob o comando firme do ministro Alexandre de Moraes e com em estrada competentemente pavimentada pelo ministro Edson Fachin, mais uma vez garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade dos resultados das urnas e, em fiel observância aos postulados de nossa Constituição, o primado da vontade soberana do povo, que é a fonte real de todo o poder no âmbito das sociedades estruturadas em bases democráticas. Nesse olhar em retrospectiva que hoje lanço, focado na celebração da independência política do Brasil, de particular significação histórica, relembro, no âmbito do Poder Judiciário, o regozijo registrado por este Supremo Tribunal pelo centenário da data, em 13 de setembro de 1922, sob a presidência do ministro Hermínio do Espírito Santo, e a celebração, 50 anos depois, em 5 de setembro de 1972, do 60º da Independência, em sessão solene nesta Casa, com a presença dos representantes dos demais poderes da República, dos tribunais superiores e de todo o sistema de justiça. Recolho da manifestação, na oportunidade, do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o saudoso ministro Aliomar Baleiro, pela sua adequação e atualidade, o seguinte fragmento, aspas, comemoramos não apenas uma data simbólica e grata a todos os brasileiros e amigos do Brasil, comemoramos a cadeia histórica de acontecimentos, obra contínua e tenaz
do povo humilde, tendo por herói máximo o brasileiro anônimo, que pelejou em muitos combates, resistiu às endemias, às feras, ao deserto, às distâncias, à pobreza e desamparo, para construir silenciosamente a maior civilização até hoje realizada nos trópicos. Fazendo coro ao ministro Aliomar Balheiro, na comemoração desses 200 anos de independência, também eu, neste Brasil multicultural de tantos Brasis, que tem em sua diversidade étnica uma de suas grandes riquezas, presto homenagem ao povo brasileiro que não desiste da luta pela sua real independência e busca construí-la a cada dia, com garra e tenacidade, a despeito das dificuldades, da violência, da falta de segurança, da fome em patamar assustador, dos milhares de sem-teto em nossas ruas, da degradação ambiental e da pandemia ainda não totalmente debelada que tantas vidas ceifou. E aqui minha solidariedade sempre a todos os que nela perderam amigos e parentes. Meu desejo e esperança é que nas próximas comemorações tenhamos avançado na conquista do que a nossa Constituição aponta em seu artigo 3º como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E nesse falar de independência e liberdade, como gaúcha que tem orgulho de seu rincão natal, aqui representado por tantas autoridades e amigos, a quem agradeço pelo comparecimento, não posso deixar de lembrar, também eu, Procurador-Geral Dr. Augusto Aras, não posso deixar de lembrar o hino do Rio Grande do Sul, que em uma de suas estrofes adverte: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E virtude, entenda-se, digo eu, como disposição firme e constante para a prática do bem, com excelência de conduta, informada pelos valores justiça, prudência, fortaleza e esperança, e em conformidade com o lema liberdade, igualdade e humanidade, também inscrito na bandeira do Rio Grande do Sul. Sabemos que a evolução da humanidade se dá em devir permanente, em processo dialético, em atualização necessária frente ao que a história apresenta. A independência real pressupõe desenvolvimento econômico, trabalho digno, fortalecimento das instituições, inclusão social, valorização da ciência, educação e também cultura. Não esqueçamos a arte, que, sempre necessária, é luz que dissipa as trevas, é paixão, emoção, beleza e, sobretudo, é liberdade. Senhoras e senhores, o Estado Democrático de Direito, cerne da República, com suas ideias nucleares de liberdade e responsabilidade,
nunca é uma obra completa, é ponto de partida. Na observação arguta de Canotilho, assim como a democracia é conquista diária e permanente que se aperfeiçoa por meio da evolução do Estado democrático de direito, a cada dia desafiado e a exigir reflexão diante das constantes transformações sofridas pela sociedade, fruto, em especial, da evolução tecnológica em velocidades sem precedentes, a repercutir até em nossas percepções de tempo e espaço. A democracia, já tive a oportunidade de dizer no ano passado neste plenário, quando da passagem do Dia Internacional da Democracia, quase coincidente com este evento, celebrado que é em 15 de setembro. A democracia pressupõe diálogo constante, tolerância, compreensão das diferenças e cotejo pacífico de ideias distintas e até mesmo antagônicas. Em uma democracia, maiorias e minorias, como protagonistas relevantes do processo decisório, hão de conviver sob a égide dos mecanismos constitucionais destinados, nas arenas políticas e sociais, à promoção de amplo debate com vista à formação de consensos, mantido sempre, no mínimo, o respeito às diferenças e às regras do jogo, além de assegurado a todos os cidadãos, sem qualquer exclusão, um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados. Senhoras e senhores, em 2011, ano em que cheguei a esta Suprema Corte, coube ao ministro Celso de Mello, o então decano, nosso sempre decano e paradigma emblemático, definir a missão do tribunal por delegação do eminente ministro César Peluso, à época presidente. Assim ficou enunciada a missão desta Suprema Corte, aspas, incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o grave compromisso que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades, que tanto deformam o significado democrático da própria lei fundamental da República. Fecho aspas. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa da Constituição e do Estado democrático de direito. Dessa diretriz, retiro o norte da minha gestão, como disse, a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa da Constituição e do Estado democrático de direito. Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país. Tempos verdadeiramente perturbadores, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer esta realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados
inclusive sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem, a mais das vezes, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a esta Suprema Corte pela Constituição. Constituição que nós, juízes e juízas, juramos obedecer. O Poder Judiciário não age de ofício e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição não porque se arrogue esse papel, e sim por expresso comando do artigo 102 da Lei Fundamental. Cabe-lhe filtrar os atos estatais e os comportamentos governamentais sob as lentes da Constituição, o que é feito na estrita conformidade dos instrumentos processuais nela previstos. O desrespeito à Constituição, é sabido, tanto pode se dar por ação estatal como por inércia governamental, ou mesmo insuficiência de medidas efetivadoras dos direitos fundamentais que o texto constitucional assegura e dos princípios e garantias que proclama, cabendo a esta Casa, no exercício da jurisdição constitucional, garantir a supremacia da Constituição, fundamento de validade do nosso ordenamento jurídico. Com esse enfoque e finalidade, em absoluto pode-se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes. E ainda um dado que não pode ser esquecido. Em matéria de interpretação constitucional, o Supremo Tribunal Federal detém o monopólio da última palavra. Por óbvio, em regime democrático como o nosso, em uma sociedade, lembrando Peter Haberle, plural e aberta dos intérpretes da Constituição, todos podem debater e defender a interpretação do texto constitucional que lhes pareça mais correta, merecendo repulsa apenas as distorções de sentido, a deformação maliciosa dos conceitos, a exemplo da novilíngua de George Orwell em seu ensaio de 1984. Há um instante, todavia, em que se impõe a palavra final, o encerramento da controvérsia, considerados os objetivos princípios do direito de pacificação social e segurança jurídica. E a instituição incumbida da última palavra é, sem dúvida, este Supremo Tribunal Federal, como há mais de um século, doutor Beto Simonetti, defendeu Rui Barbosa, em célebre debate parlamentar com o senador Pinheiro Machado, o senador do meu estado, em 29 de dezembro de 1914, no Senado da República, presidente Pacheco, a propósito de decisão dessa Suprema Corte que reputara inconstitucionais atos do Marechal Hermes da Fonseca, com o lapidar voto de Pedro Lessa. Vale recordar que Rui Barbosa, o patrono dos advogados brasileiros, foi decisivo como senador constituinte de 1890 e 1891 para que se atribuísse ao Supremo Tribunal Federal a incumbência que persiste ainda hoje, sob a égide da Constituição de 1988, reitero, de guardar a Constituição. Disse Rui Barbosa, aspas, o Supremo Tribunal Federal é esta instituição criada, sobretudo, para servir de dique, de barreira e de freio às maiorias parlamentares, para conter as expansões do espírito do partido. É essa força que diz, até aqui permite a Constituição que vás, daqui não permite a Constituição que passes. Eis para o que se criou o Supremo Tribunal Federal, que não tem empregos para dar,
nem tem tesouros para comprar dedicações, não tem soldados para invadir estados, não tem meios de firmar a sua autoridade, senão no acerto de suas sentenças. Discursou em 1915. E já no debate, em 1914, Rui Barbosa observava: o Supremo Tribunal Federal, não sendo infalível, pode errar, mas a alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que seja considerada como erro ou como verdade. Isso é humano. Fecho aspas. E de descumprimento de ordens judiciais, sequer se cogite em um Estado democrático de direito. Gostaria que, senhoras e senhores, gostaria que todos vissem nesta solenidade mais do que uma cerimônia de posse da nova administração do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em que se reafirmam a autonomia e a independência do Poder Judiciário, na simbologia ainda de que as instituições sobreparam os indivíduos que transitoriamente as compõem. Gostaria que todos vissem nessa solenidade uma celebração da democracia e a reverência ao primado das liberdades. A defesa da ordem democrática não pode ser meramente retórica. O princípio democrático reside na observância incondicional da supremacia da ordem jurídica e no respeito às minorias, em especial as estigmatizadas pela situação de vulnerabilidade. As reformas políticas, quando necessárias, hão de ser implementadas com o superior propósito de aperfeiçoamento das instituições, jamais para inibir o dissenso e excluir forças políticas com ideologia diversa. A democracia, não nos esqueçamos, repele a noção autoritária do pensamento único. Ao Poder Judiciário compete, por imposição institucional, a garantia da rigidez do jogo democrático por meio da proteção de todos os seus partícipes, a partir do reconhecimento da eficácia das salvaguardas constitucionais que englobam, para efeito de sua proteção, os direitos humanos e fundamentais contra quaisquer formas de opressão, intolerância, exclusão e discriminação. A necessidade de conferir garantia à estabilidade desses direitos essenciais é uma das funções mais relevantes e irrenunciáveis do Poder Judiciário em país regido por uma Constituição democrática como a nossa e se traduz no exercício da jurisdição das liberdades, na esteira, dentre outros tratados internacionais, da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. A luta pela efetivação e prevalência dos direitos humanos, assim como a defesa da democracia e do Estado democrático de direito, não devem, porém, ter como palco apenas os tribunais. Esse esforço há de ser compartilhado pela sociedade civil, como de resto está sendo, de modo a viabilizar e garantir avanços civilizatórios, sem quaisquer retrocessos. Acredito, contudo, e é preciso que eu o diga mais uma vez, a despeito dos tempos turbulentos, de desafios e desassossego que vivemos, ministra Carmen, acredito na essência do que nos substancia, brasileiras e brasileiros,
como povo, na busca do bem maior que nos une além de quaisquer diferenças. Apego-me às marcas dos passos que nos trouxeram até aqui, até onde a vista e a memória alcançam, e a unidade nacional sedimentada, e olho para o futuro com a ressignificação do passado. O Supremo Tribunal Federal, estejam certos, permanecerá vigilante na defesa incondicional da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática. Agora, deixemos falar a democracia consagrada em nossa Constituição, cuja guarda, repito a exaustão, compete a esta Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal, em permanente vigília, na guarda da Constituição e na defesa da democracia. É tempo de encerrar. Agradeço sensibilizada e homenageio todos os ministros da Casa, de ontem, de hoje e de sempre. Os queridos ministros Gilmar Mendes, nosso decano, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Marques e o ministro André Mendonça. Sei que contarei incondicionalmente com o apoio de todos na unidade que fortalece a instituição. Homenageio os ministros de sempre, os ministros de ontem, e o faço nas pessoas do querido ministro Celso de Mello, meu paradigma inexcedível no exercício da jurisdição constitucional, e da querida ministra Ellen Grace, primeira mulher a integrar e a presidir esta corte. A quem sucedi na cadeira e que hoje me dá a alegria da sua presença. Uma homenagem muito especial e um afetuoso agradecimento ao querido ministro Luiz Fux, que com tanto denodo e altivez defendeu esta corte em sua profícua, inovadora e brilhante gestão, plena de realizações, aqui e no Conselho Nacional de Justiça, em tempos tão difíceis de pandemia. Minha homenagem também ao querido ministro Luiz Roberto, que com sua competência e brilho invulgares e, sobretudo, o que mais importa, com sua fraterna amizade, faz com que eu me sinta abençoada por mais uma vez tê-lo na condição de vice-presidente, a me garantir a melhor companhia. E a queridíssima ministra Carmen Lúcia, que me acolheu com a alma aberta e o coração amigo, desde que aqui cheguei, como revelam as generosas palavras com que me saudou, pelas quais renovo o meu melhor agradecimento. A lembrança do querido ministro Teori Zavascki, que comigo integraria esta administração, também minha homenagem e minha saudade. Encerro com os olhos postos nos meus filhos amados, Demétrio e Mariana, estrelas guias que me sorriem da primeira fila e em cujos olhos encontro minhas netas, Luísa, Luana e Ava, os tesouros que me proporcionaram. E me deparo ainda na primeira fila com os olhos do meu querido irmão, José Roberto,
que sabe que neles encontro os olhos da minha mãe, muito amada, Zilá Bastos Pires. Hoje conosco em amor e em energia, e enquanto hoje conosco em amor e em energia, e enquanto vivermos na nossa memória e em nosso coração. Ela, a quem acreditamos tudo o que somos. Muito obrigada a todos. Registro e agradeço a presença de Suas Excelências, os senhores, presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Legislativo. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lima. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e sempre, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça. E os ministros de sempre, ministro Francisco Rezec, ministro Carlos Veloso, ministro Marco Aurélio, ministra Ellen Grace, ministro Aires Brito. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público. O ex-presidente da República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, que, reitero, mais uma vez, muito nos honrou com a sua presença. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, uma companhia preciosa, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros dos tribunais superiores. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro-general de Exército, Lúcio Mário de Barros Góes. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do CNJ. O ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros de Estado. O advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, na pessoa de quem cumprimento os membros da Advocacia Geral da União. O vice-presidente no exercício da presidência do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. O defensor público-geral federal, doutor Daniel de Macedo Alves Pereira, na pessoa de quem cumprimento todos os defensores públicos. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados. O governador do Distrito Federal, doutor Ibanez Rocha, na pessoa de quem cumprimento as autoridades do governo do Distrito Federal. O governador do Estado do Rio Grande do Sul, o meu Estado, doutor Ranolfo Vieira Júnior. O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador José Cruz Macedo, na pessoa de quem cumprimento os membros dos Tribunais de Justiça. A presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. O presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o desembargador Amilcar Fagundes Freitas Macedo. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul,
o desembargador Francisco Rossal de Araújo, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Francisco José Meche, Dom Paulo César Costa, cardeal arcebispo da Arquidiocese de Brasília, os senhores chefes de missões diplomáticas dos 37 países aqui presentes, Canadá, Delegação da União Europeia, Haiti, Irlanda, Líbano, Nova Zelândia, Reino da Bélgica, Reino da Espanha, República Argentina, República Bolivariana da Venezuela, República da Costa do Marfim, República da Costa Rica, República da Finlândia, República da Guatemala, República da Guiné, República da Índia, República da Indonésia, República da Sérvia, República da Turquia, República de Cabo Verde, República de Cuba, República de El Salvador, República de Gana, República de Trinidad e Tobago, República Democrática do Timor-Leste, República do Azerbaijão, República do Cazaquistão, República do Chile, República do Equador, República de Mali, República do Panamá, República do Paraguai, República Federal Democrática do Nepal, República Helênica da Grécia, República Tcheca, República Unida da Tanzânia. O juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Dr. Rodrigo Mudrovich, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, na pessoa de quem cumprimento os presidentes de associações e institutos da magistratura, em especial, me perdoem, da minha Ana Matra e da minha Amatra 4. A senhora Neuza Cunha Taqua Mendonça Martini, vice-cacique do território indígena Tecoa J, Rio Pequeno, Paraty, na pessoa de quem cumprimento todos os povos indígenas. As autoridades e amigos que participam virtualmente pela plataforma Zoom ou nos assistem pelo canal oficial do Supremo Tribunal Federal ou no YouTube e pela TV Justiça. O maestro subtenente Luiz, na pessoa de quem agradeço a atuação dos integrantes da banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial. O maestro Eldon Soares dos Santos, na pessoa de quem agradeço a participação dos integrantes do Coral Supremo Encanto. A todos familiares e amigos meus e do ministro Luiz Roberto, aos servidores e desta Casa e do Conselho Nacional de Justiça, a toda a minha equipe que permite que tudo aconteça, aos profissionais de imprensa, às senhoras e os senhores servidores e colaboradores também dessa e de outras cortes e do Conselho Nacional de Justiça, a todas as senhoras e senhores. Os discursos ora proferidos que honram o Poder Judiciário da Nação integrarão a história e os anais do Supremo Tribunal Federal. Solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a saída dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais autoridades que compõem a mesa e os cancelos, bem como de seus familiares. Para evitar aglomerações, o cerimonial desta Casa orientará o deslocamento para o local dos cumprimentos, enquanto a banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial, acompanhada pelo Coral Supremo Encanto, executará um clássico do nativismo gaúcho, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. Cumprida a sua finalidade, declaro encerrada esta sessão solene, renovando meus agradecimentos a todos.